Olá, bem-vindos a bordo do Mar Sem Fim. No programa passado, refizemos a Rota do Descobrimento do Brasil. Do Monte Pascoal até o lugar mais abrigado encontrado pela frota de Pedro Álvares Cabral, na região de Porto Seguro. E mostramos Trancoso e Arraial da Ajuda. No programa de hoje, retomamos um pouco da história e vamos até o local onde foi rezada a primeira missa na Baía de Cabralha, em Coroa Vermelha. Estivemos também no Centro Histórico de Santa Cruz de Cabralha. Vamos falar de uma das primeiras capitanias do Brasil. Depois, embarcamos na nossa casa flutuante e velejamos 100 milhas até o arquipélago de Abrolhos. O programa Mar Sem Fim está começando. Coroa Vermelha fica ao norte de Porto Seguro, bem pertinho. Na chegada, para avistar o local onde foi realizada a primeira missa, é preciso atravessar uma passarela onde os índios da reserva Pataxó expõem seus trabalhos. Localizada nas proximidades de Coroa Vermelha, a aldeia tem 30 famílias puras e mais 200 miscigenadas. A grande maioria vive do artesanato. A influência do turismo transforma até os souvenirs típicos. Muita coisa que é encontrada aqui é igual ao que é vendido no centrinho de Porto Seguro. Algumas mulheres produzem colares especialmente para vender na cidade. Esta é a região onde aconteceu o primeiro encontro entre índios e os carapálidas portugueses. Olá pessoal, no último programa nós falamos que íamos mostrar para vocês a Baía de Cabralha, pois estamos aqui. Vejam que lugar fantástico que o Pedro Álvares Cabral descobriu. Foi aqui que a frota parou dia 24 de abril, rememorando. Dia 22 eles chegaram lá embaixo, perto dos Recifes Itacolomi, em frente ao rio Frade, um pouquinho abaixo de Trancoso. Dormiram lá para fora. No dia 23, chegaram um pouquinho mais próximos da costa, fundearam de novo. Nessa noite ventou um sueste muito forte e várias naus garraram, ou seja, a âncora delas não prendeu. Os capitães então reuniram-se com Cabral e recomendaram que ele procurasse um porto seguro. Cabral, que não era burro nem nada, fez isso, foi subindo a costa, passou em frente a Trancoso, depois passou em frente ao que hoje é Arraial da Ajuda, depois Porto Seguro. Finalmente ele chegou nesse lugar aqui, encantador, nessa baía que eles acharam uma baía bastante segura, um porto muito seguro, que era fechado na entrada por recifes de coral, que vocês estão vendo nesse momento, e dentro era tão grande que cabia até 200 navios, de acordo com a carta de Pero Vaz de Caminha. Aqui então eles fundearam no dia 24 de abril, e ficaram 6 dias muito importantes. Foi a primeira vez que um europeu encontrou o pessoal que habitava a Terra Brasilis. Fizeram um monte de escambos, desciam todo dia aqui, trocavam bugigangas por palmito, banana, pau-brasil, já começando o extrativismo, araras, papagaios e outros bichos em troca de gorros vermelhos. Mas tem mais. Bom, eu estava falando para vocês do que rolou de importante aqui em Coroa Vermelha durante os 6 dias que a Armada ficou fundeada aqui na Baía de Cabralha. Entre outras coisas, foi pela primeira vez nomeado e descoberto, digamos assim, a maior constelação do Oceano Sul, do Hemisfério Sul, que é o Cruzeiro do Sul. Foi assim batizada por Mestre João. Esse cidadão, Mestre João, era o clínico geral do rei Dom Manuel e era também astrônomo. E uma das coisas que ele tinha como obrigação era descobrir uma estrela, como a estrela polar, lá no hemisfério norte, que guiavam todas as embarcações naquele período. Era preciso então encontrar uma estrela que fosse guia aqui no hemisfério sul. E Mestre João então desceu com seu astrolábio, olhou o céu lindo do hemisfério sul, acabou descobrindo o Cruzeiro do Sul, nomeou
acertou, botou lá no papel direitinho onde se encontrava e durante muitos séculos, então, as navegações passaram no hemisfério sul a se guiar pelo Cruzeiro do Sul. Mais uma descoberta que foi feita pela Armada de Cabral, aqui, Coroa Vermelha, Baía de Cabralha, sul da Bahia. Mar Sem Fim, hoje curtindo um pouco da história do Brasil. E a gente sabe tantos detalhes assim dos primeiros encontros entre portugueses e indígenas, porque pelo menos 3 cartas escritas por marujos da Frota de Cabral sobreviveram. Foram elas a de Pero Vaz de Caminha, que todo mundo conhece, a carta de Mestre João, que era cirurgião e astrônomo, cirurgião do rei Dom Manuel Venturoso e astrônomo, e ainda a relação do piloto anônimo. Mas agora vamos falar da missa, as famosas missas. Dia 26 de abril, então, teve a primeira missa aqui, rezada pelo Frei Dom Henrique, foi meio improvisada, Cabral não gostou disso, achava que tinha que ser um pouquinho com mais de pompa, então mandou erguer uma enorme cruz dia 30. Foi provavelmente uma cruz muito parecida com essa que vocês estão vendo aí. No dia seguinte, 1º de maio, foi rezada então a segunda missa, essa com pompa e circunstância. Dos 1.500 marujos que estavam na frota, cerca de 1.000 desceram, havia mais 150 índios e a missa foi rezada então por Frei Dom Henrique, auxiliado por outros 6 freis que estavam na frota. Depois disso, Cabral despachou a naveta de mantimentos pilotada por Gaspar Lemes para Portugal para levar as boas novas ao rei. Junto foram algumas araras, Cabral iniciava aí o tráfico internacional de animais, e também um índio pataxó, provavelmente ancestral desses que estão aqui, foram lá para Portugal. Em seguida, a frota levantou ferros, costearam o Brasil até a altura de Cabo Frio, olhando tudo, curtindo muito. Em altura de Cabo Frio, fizeram a curva e foram em direção ao Cabo da Boa Esperança. Cerca de 20 dias depois de partirem daqui, 300 dos 1.000 e poucos morreram. Foram pegos por uma terrível tempestade lá no antigo Cabo das Tormentas e 4 dos navios foram a pique, inclusive aquele do descobridor do Cabo das Tormentas, Bartolomeu Dias, que acabou pagando com a vida o preço da descoberta. A armada continuou, foram para Calicut, lá houve entreveros com os locais, guerras e acabou morrendo nesse local o Pero Vaz de Caminha e outros 6 freis que rezaram as missas aqui morreram nesse embate. Cabral então foi para Coxim, lá ele conseguiu fazer o escambo e retornaram. Ainda no hemisfério sul, lá no Índico, mais uma das naus naufragou. Finalmente a armada voltou para o Tejo só com 6 dos 13 navios que tinham partido. Apenas um deles estava carregado de especiarias, mas deu tanto dinheiro isso que pagou toda a armada, toda a frota foi paga com apenas um navio. Você fica sabendo assim um pouco mais da grande história dos descobrimentos feitos pelos nautas portugueses e é por isso que nós brasileiros estamos aqui. Mais respeito com o mar, foi através dele que nós acabamos nascendo. Última informação para vocês. Como eu falei, a frota chegou de Cabral, chegou lá embaixo, perto dos recifes de Itacolomis e depois subiu até encontrar um porto seguro, que foi exatamente este aqui, que foi nomeado naquela época por Cabral como Porto Seguro, justamente porque é um porto muito seguro. E por que então que hoje isso chama Baía Cabralha? Porque no século XIX, 1815, 16, resolveram mudar o nome para homenagear o descobridor. Então, isto aqui passou a se chamar Baía de Cabralha. E o Porto Seguro que você e eu conhecemos fica um pouco mais abaixo, ali às margens do rio Burahém. De um lado você tem Porto Seguro, de outro lado Arraial da Ajuda. Certo? Falou? Opa! Entendeste? No próximo bloco, vamos para o Centro Histórico de Santa Cruz de Cabralha, no sul da Bahia. Não saia daí, o Mar Sem Fim volta já.